Olá, pessoal, começando mais um Prosa de Gestão, nosso podcast de gestão, com aquela pegada de uai. Hoje com um pouquinho menos de gestão. Gente, a gente vai mostrar agora. Quer fazer um suspense, Nai? Ou vamos mostrar de uma vez? Não, vamos fazer um suspense e falar primeiro, então, daquilo que a gente sempre está falando nos últimos episódios, sobre as nossas redes sociais. Gente, começando esse prosa que tá super especial, já vocês vão conhecer as nossas convidadas de hoje. Mas a gente não pode deixar de falar, né? Sigam as nossas redes sociais, nos acompanhem aqui no YouTube, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Temos o Instagram. O Spotify também, aí para facilitar para vocês acompanharem o conteúdo por áudio aí nas tarefas do dia a dia. É isso, e vamos junto fazer o Prosa chegar cada vez mais longe. Que essa é a nossa missão. E agora, vamos falar das nossas convidadas? Vamos, já falei que a gente tá no RVL, acho que ainda não, né? Verdade. Nosso cantinho especial de sempre com o nosso querido Rian. Você sabe que a gente te adora, né, Rian? É isso, apoiando sempre. É isso. Bom, gente, hoje um episódio especial de Dia das Mães com as nossas mamães aqui. Então, quero apresentar para vocês minha mãe. Eu apresento a minha e você apresenta a sua. Olha, vai, pode ser. A gente já tem até lencinho na mesa. Porque, né? Vai ser um episódio emocionante. Eu sou uma pessoa que eu gosto de chorar por natureza. E quando a gente vê um projeto se realizando, pra gente que está conduzindo, ele é muito, né, especial. Porque é sonho, trabalho, a gente sabe, né, Liz? Empenho, dedicação. A gente sabe da nossa correria no dia a dia para encaixar tudo, para poder fazer dar certo. E que bom que tem dado certo. E aí, quando a gente recebe os nossos pais hoje, as nossas mães, é mais um motivo. Ai, meu Deus! Pra agradecer. Ó, gente, hoje é emoção pura. É isso. Então, nos aguentem aí. É isso. É um motivo para agradecer por tudo. Então, a gente tá muito lisonjeada. Nós estamos lisonjeadas de recebê-las aqui. Esse prosa é para vocês. Obrigada. E muito obrigada, porque vocês fizeram a gente chegar até aqui. Esse sonho é nosso, mas é fruto de vocês, porque os filhos colhem o que os pais plantam. Então, essa colheita é nossa, né, Liz? Vem a partir de vocês. Você sabe segurar aqui. Hoje é lencinho. Hoje é lencinho. Então, vamos apresentar nossas mães? Bora. Então, eu vou apresentar a minha e você apresenta a sua. Combinado. Bom, essa aqui... Abre a câmera central, Rian. Pô, da mão, mano. Minha mãe, Valdeci, mais conhecida como Didi. Dá oi aí. Essas choronas estão chorando. Ai, minha mãe, Rogéria, parceira de vida. Mãe. Se apresenta, por favor. Fala oi pro pessoal. Ai, oi, gente. Mãe da Nayara chorando, também sou chorona. Ai. Hoje nós vamos encher um rio. É isso. E que bom tê-las aqui. A intenção hoje é realmente abrir esse espaço, né, para pessoas tão importantes na nossa vida, que nos ajudam, nos apoiam. Foi o que eu falei, tudo que a gente faz é reflexo do plantio dos nossos pais. Mês de maio, mês das mães. Nós somos mães. É verdade. Nós somos mães. Nós somos mães, então um episódio muito especial aí para vocês. Bora lá, Alice, para nossa prosa. Vamos começar? Quero saber como vocês estão se sentindo. Sendo agora... Eu estou me sentindo importante, né? Porque sendo agora convidadas, né? E por filhos, né? É um prazer, né? A gente ver vocês crescendo, né? Verdade. E eu acho que é aquela coisa assim que conduz o nosso passado de não ter tido tantas oportunidades, mas mesmo vocês, né, progredindo na vida. Pelo esforço de vocês, né? Não só no meu, dela, mas... Pelo nosso esforço, né? Porque vocês também estão... Né? Vocês não estão aqui todos os dias, efetivamente, mas vocês estão nos bastidores, né? Justamente. A gente só tá aqui hoje por causa da ajuda de vocês, Disso inclusive. que eu falo, e do esforço de vocês, né, também. Lutando, acreditando. Vai aguentar falar alguma coisa?
Eu não sei o que falar muito, né? Gente, ela não é tímida assim, tá? Daqui a pouco ela se solta. Mas é isso também. A Liz e eu, antes da gente gravar essa pauta, a gente ficou pensando assim, em tudo, o que conversar, sobre o que falar. E a gente, por diversas vezes, a gente sempre voltava no tanto que vocês são importantes pra gente. E aí é um prosa de gestão hoje, com uma pegada mais familiar. Mas tem vários assuntos aqui que eu acho que a gente pode ressaltar. Primeiro, o apoio da família na condução do crescimento profissional, né? Dos filhos, das pessoas que estão em volta, porque foi o que vocês duas sinalizaram. Nós somos mães e muitos dos nossos projetos eles só acontecem porque vocês estão ali encabeçando Com certeza. literalmente o apoio com os nossos filhos, o socorro no dia a dia que é Quando não tem ninguém corrido. pra olhar, são elas que ficam. A gente sai com a Larinha cedo e deixa lá na sua casa, na É correria. verdade. Aí quando a gente volta tem um cafezinho, esperando por nós um queijinho. Mãe, né, no batidão da semana, no apoio com Bento, pai e mãe. Então, o apoio de vocês, ele é muito importante para a condução, não só das nossas vidas, da nossa carreira, mas para o que a gente entrega para o mundo também. E aí eu queria ouvir de vocês também sobre isso. Vocês já falaram que vocês estão se sentindo importantes aqui. E conta pra gente qual é o desafio também de ser apoio, porque é um desafio, não é? Acompanhar, dar apoio, cuidar, muitas vezes quando a gente não pode cuidar dos filhos. Como que é isso? Sim, é um desafio, né? Não é fácil, porque a primeira coisa não é deixar, não é porque é o cuidar do neto, né? É ver você se preocupando tanto, saindo de casa, eu sou culpada, eu tô culpando por causa disso, eu tô deixando. Mas eu sempre falo isso com a Nayara, não se culpe. É outra era, é outra dimensão de vida. Eu costumo Né? falar que a culpa precede a mãe. E precede, É, né? A gente e a se mãe- sente- A gente se gente- culpa por tudo. Por tudo você vai se culpando. Mas com o tempo, hoje eu tendo Bento, eu falo que Deus deu uma oportunidade a oportunidade de a gente se perdoar. Hoje eu me perdoo pelas minhas filhas, sabe? Porque a gente pensa muito assim, eu tô errando, eu errei. Mas quando vocês nos entregam seus filhos, você sabe, a gente pensa, não, a gente não foi uma mãe tão errônea. A gente soube enfrentar a situação da melhor maneira possível. Eu acho que eu vou pegar uma... A gente quer consertar tudo que a gente fez de errado também, a gente quer consertar nos netos, né? E Outro dia eu tava falando isso. Justo. A gente batia às vezes nos filhos, hoje a gente não quer bater nos netos, de jeito nenhum. Então não quer que os filhos da gente batam nos netinhos, não. Não faz isso, então a gente quer consertar. Igual outro dia eu tava até conversando, acho que a Nayara tava lá em casa, né? Foi, a gente bateu Aí esse falou assim, papo. Nayara, não, hoje a gente vê o que a gente errou com os filhos. Justo. Aí a gente quer consertar. Às vezes a gente não quer entrar muito na vida dos filhos. Mas às vezes eu falo, ô Liz, não faz isso com a Lara, não faz isso com a Lara. Gente, a verdade Então é é que quando a gente difícil, é mas- pai e mãe, a gente, principalmente quando é o primeiro filho, né? Aham. A gente não tem parâmetro. Só Não que tem. quando virar avó, e que são coisas que eu já conversei com a minha mãe, por exemplo, você já sabe o que você quer fazer diferente. Então é por isso que a gente tem aquela máxima, né? Do pai educar e o avô. Ó, vou estragar. Literalmente, Nossa, porque até eles mais tempo, a gente tem mais Mas tempo de não é- perceber o que tá errado. Tá errado. Sim. E, a gente E tem mais ajudar. tempo- E ajudar. Amadurecer. não E é? amadurecer. A gente Eu não sei a senhora, mas a minha mãe teve. Eu nasci, você tinha 23? Eu tinha 23 anos. A Era nasceu, eu tinha 22 para 23 anos. Tá vendo? Minha filha? com 27, mãe Eu já casei com tinha... 19 anos. Com 27 você Eu já já tinha tinha as nós três. três, né? Então, assim, realmente é uma outra realidade, Outra uma outra realidade. vivência. Acho que a gente vem de uma bagagem também diferente da bagagem que vocês receberam, dos pais de vocês. Justamente. Hoje também vocês têm mais informações Mais que informação. na nossa época nós não tínhamos. Verdade. A gente escuta muito mais, a gente tem acesso à internet, você escuta mais. Você escuta muita reportagem hoje que aconselha, que, né? Mais Que orienta, informações mais que a gente informações tem, que mas
É verdade. Antigamente você não escutava Nada. tanta coisa que você escuta hoje. É isso, é o que a Alice está falando Questão de educação, de muita coisa que a de gente parâmetro, não tinha, né? A De, gente não tinha e isso. é Antigamente essa escutava realidade. palpite. Era muito palpite. Muito palpite. Ah, você É. tem que fazer isso com seu filho. Você não educa seu filho Hoje assim. não. Faz isso, bate aqui, bate ali. Então, Não É tem o parâmetro eu que você passei tem. muito por Cê- isso. Eu passei muito por esse tipo de situação. Nossa, É. e hoje, assim, às vezes a pessoa fala assim, não tem um livro para ensinar a ser mãe. Não tem. É. Mas hoje vocês têm muita possibilidade de não passar passar para os seus filhos o que vocês passaram com a gente. A internet é rica, é psicóloga, psiquiatra, ajudando. Eu sigo hoje algumas pessoas para poder eu conseguir educar meu neto, para poder ajudar a Nayara no futuro, para poder ela, né, ter uma outra menção com o Bento. Eu procuro para poder não errar muito com ele também, porque eu não posso também passar em cima. Eu falo muito com meu marido, a gente não pode passar em cima do pai e da mãe. Nós somos, né? Verdade, nesse ponto. aí. No momento deles acharem que aquilo ali para Bento é aquilo, então a gente não pode também intrometer. Então, assim, hoje vocês têm tudo, muito mais, e essa possibilidade de nós, como avós, tá podendo ajudar vocês. Igual Então, a avó sai emburrada. não, Você deu um tapinha, briga com a Lara, não sai saiam com a cara fechada e emburrada. Não, gente, a Lara é mimada. A Lara é mimada, não pode nem chamar a atenção dela, não. Não, Ele fica mas- emburrada. Mas a gente tem conversado muito É. sobre isso, porque o apoio de vocês é fundamental, mas é um desafio é um também. desafio para Porque gente. querendo ou não querendo, vocês acabam fazendo parte da criação também, da educação, Da criação, como mãe da falou. criação. E aí é o que a gente até conversou no episódio anterior, né? Muito do que a gente aprendeu com vocês não é o que a gente pratica hoje, com muito Não. respeito. Não, e Né? certo. Mas é porque são são vidas diferentes, e eu até É. citei um mantra que é seu, né, mãe? Pega o bom e tira o ruim. ruim. E aí, compartilhar essa educação é um desafio para a gente também, porque a gente acompanha vocês, a gente percebe que vocês querem dar todo o amor do mundo, aí a gente tem que equilibrar a educação e a proximidade com os pais também, que você não quer deixar chateado. Você já falou que a Lara é mimada, o Bento é mimado também, e ele quer correr para casa da vovó e do vovô o tempo inteiro, que ele sabe que lá é o espaço dele, mas eu acho que isso é construção de vida, né? A gente vai Construção de equilibrando, vida. a gente vai aprendendo, a gente errando, E vocês mundos diferentes, puxando, gente. mundos diferentes. Eu acho que as avós de hoje tem muito mais para dar para vocês, para seus filhos, do que, por exemplo, nas nossas vós, né? Porque eram muito mais rígida a vida delas, muito mais. Então, assim, hoje a nossa cabeça é muito mais aberta para ajudar vocês. Isso é verdade. Eu acho Né? que o diálogo hoje também é É diferente muito do mais diálogo que aberto. vocês tinham com os pais de vocês. Justamente. A minha mãe conta da criação que ela teve, que era extremamente rígida, né? Que meu avô não deixava ela abrir a boca. Não podia. Falava uma vez só Acabou. e te ficava Então, Hoje em dia a gente tem mais A proximidade. gente com era os muito nossos pais. silenciada. É, Eu lembro com minha mãe, não questionava eu, nada. né? não podia. Ela ia lavar roupa para minha tia e ela já ia no caminho falando assim comigo, olha, não fala nada, não fala nada. E eu ficava pensando em falar o quê? A gente foi criada com 3 famílias. Família era minha avó, minha tia e minha mãe. Então, imagina uma pensão, né, com homens chegando sempre nessa pensão. E minha mãe ia para lavar a roupa da minha tia, ela falava comigo, não fala nada. E até hoje eu me pergunto, não fala nada o quê? Não podia falar. Se sua tia perguntar, não fala. Eu não sei, eu não sabia, eu não entendi. E até hoje realmente eu não entendi, porque minha mãe ela sempre me calou muito. E eu sei, aí às vezes eu penso muito, eu falo até menos, às vezes o que eu deveria ter falado para minhas filhas, mas ela me calou. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Ah, seu pai tá chegando, se tivesse um probleminha, não pode falar, porque seu pai é nervoso. E meu pai foi um homem que ele trabalhou sempre fora. Aí nós não sabemos se nosso pai realmente era um homem muito nervoso ou não. E ela, para nos proteger, né, talvez seja isso, ela tinha essa questão de não, não, não.
E eu fiquei muito tempo no não. Vocês Eu fui receberam muito muitos medrosa, nãos, né? Muitos nãos. Esse talvez tenha sido o maior desafio da vida de vocês, no sentido, mãe já falou de ser silenciada, e aí hoje ouvindo, você vai se colocando no lugar e entendendo algumas coisas também. Vocês acham que esse silêncio talvez possa ter tirado alguns sonhos de vocês? Vamos falar de sonhos. Virou. Ai, Pra falar a verdade, eu acho que a gente nem sonhava muito, É. né? Eu acho que Mas a gente não teve muito, É. porque hoje em dia, a nossa realidade, eu estava até comentando com sua mãe lá dentro. A nossa realidade hoje, igual eu falo, a geração sul, são tão diferente que o nosso ideal, converso com a Alice, nosso ideal era ser uma boa dona de casa. Eu tava falando com sua mãe. era que a gente O ideal aprendia. seus hoje é trabalhar, ser uma boa empresária, ser uma boa. Entendeu? Igual a Alice fala, né? Uhum. Que assim, ai, mãe, eu quero ser uma. Como é que você fala, Alice? Ah, nem sei. Mas é Ah, eu isso. quero ser conhecido como uma boa empresária, uma boa coisa, entendeu? E eu falei com sua mãe. Eu, na minha cabeça, eu via minha mãe, uma mulher trabalhadeira, caprichosa. Eu cresci, não sei se eu pus dentro da minha mente, que eu achava que eu, assim, eu ser uma boa dona de casa era o bonito. Dedicada aos meus filhos, dedicada ao meu marido. Alice vê como é que eu sou com meu esposo. E ela pega no Ela comenta por isso sobre que eu isso. comento com sua mãe. Então, assim, Amélia pra valer. Aham, Então, igual eu falo com a Alice, eu sou arraizada, eu sou a Amélia arraizada. aham. Mas eu cresci com aquela mente que eu era bonito ser uma dona de casa perfeita. É isso. Entendeu? Eu acho que tem muito. Porque a minha geração era assim. Uhum. Eu achava isso bonito. A gente Sempre entra muito foi. em pautas que muitas das vezes geram militância, mas que são reais também, né? Nath? Reais. Que a gente já até comentou nos bastidores Era a nossa aqui. realidade da época. É, de machismo também, né? A mulher há muitos anos tem conquistado seu espaço, porque antigamente ela realmente não podia abrir a boca. Não podia. Ela era mera coadjuvante, cuidadora da casa, ela não podia se impor, ela não podia falar, ela não existia. Era basicamente isso. E a gente tem lutado para mudar esse cenário isso. cada vez mais, sem entrar em questão de militância. Aham. É isso, é isso. E sabe o que é sensacional nessa prosa? Duas gerações se encontrando aqui hoje. Exatamente. Injusto. Totalmente diferente. Isso, e de mulheres que vêm trazendo uma história de silêncio pra gente e que criaram duas mulheres que hoje Extremamente. estão aí, inclusive nas redes sociais, colocando a voz no mundo. Então, eu acho que esse encontro é mais do que nunca uma reflexão do que vocês também fizeram, mesmo com o silêncio de vocês. E mesmo com a nossa concordância ou não, mesmo com os desafios que a gente sabe que a gente já enfrentou como família, vocês nos deram voz. Justamente. Posso comentar sobre isso? Pode, deve. Se eu conseguir? Você tá falando disso, eu fiquei lembrando, assim, de toda a minha adolescência com a minha mãe. Vou nem olhar pra ela, senão vou chorar. A minha mãe sempre foi uma apoiadora, assim, de tudo que eu fiz. Meu pai já é mais turrão, né? Pai, te amo. Mas meu pai sempre foi mais turrão, assim, mais severo. E a minha mãe, eu lembro que eu contava absolutamente tudo, né, mãe? Tudo, até o que não precisava. Eu contava. Então, eu acho que muito disso, do que você tá falando, Nai, de a gente ter voz hoje, também é por causa disso. No meu caso específico, né, falando da minha mãe, eu sempre tive liberdade para falar com ela sobre tudo. Minha mãe sempre me entendeu, me apoiou. Por mais que ela não concordasse com o jeitinho dela, que é bem mais fofinho, mas ela falava, Alice, não sei o quê. Mas ela tava ali, né, mãe? Puxava do Pra meu rir, pra orelhinha de vez em chorar. quando. Tem que puxar, né? É, Tem que- até hoje, de vez em quando a gente merece uns puxões de orelha, né? A gente cresce, continua dando Mas- trabalho. Mas é isso mesmo, Liz. A gente fica feliz. Eu, por exemplo, como mãe, eu sou muito feliz com minhas 3 filhas, delas terem a coragem que elas têm. Três mulheronas, né? Graças a Deus. Eu falo com o meu marido sempre, sou orgulhosa das minhas filhas, por mais que às vezes elas até pensam assim, será que mãe tem esse orgulho? Tenho muito orgulho, eu sou muito silenciosa, porque eu gosto muito de rezar. Na era um dia falou comigo assim, mãe, às vezes a gente ficava olhando a senhora sentada, rezando. Hoje eu compreendo as suas orações, né? Então, assim, eu sou católica e tem aquele silêncio da Maria.
Nossa Senhora, se você olhar para ela, a bênção de Nossa Senhora é muito grande na nossa vida. E ela recebeu um filho. Aí você fica perguntando, assim, hoje mesmo eu estava questionando isso comigo. Como uma mulher recebe um chamado para ser mãe de Jesus e ela saber tudo que seu filho ia passar. Tudo, 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 tudo. E ao mesmo tempo ele sabia que aquela mãe não ia ser só para ele. Deus deu nossa para ser mãe da humanidade inteira. Ela largou Jesus em algum lugar, ela precisou de evangelizar. Nem o tempo todo ela esteve junto dele. Assim nós como mães. Às vezes a gente não consegue falar tanta coisa para vocês, mas a gente está em oração, a gente está falando com outra pessoa. Às vezes a gente tem até mais coragem de falar com uma pessoa de fora do que com o próprio filho. Mas a mãe está sempre em oração. Bem, esse deserto que eu estava até escutando vocês falarem, é necessário, porque Jesus foi no deserto. A mãe dele passou pelo deserto. Nós passamos pelos desertos todos os dias. E a gente vai crescendo. E a gente vai crescendo. Às vezes a gente Quando não sai de lá, demonstra de né? palavras, fala e tudo, É né? isso. Mas Mas sempre a foi oração- batalhadora. Desde pequenininha, ela corria atrás Justamente. dos sonhos dela. Essa aí, E a- sempre, lá de casa, sempre foi a que sempre Porreta. correu atrás. E Ela é E porreta. quanto essa aí sua é- mãe deve nem a gente ali em oração não falava. Às vezes, Às vezes nem a gente tudo, não você tem fala modo de nem ficar tudo. falando, É, Essa aí, Mas com é a ela, não tem oração. tempo ruim. Não É as tem tempo orações. ruim. Ela corre mesmo atrás. E quando ela falou, eu quero isso, mãe, eu vou correr atrás, eu vou... justamente. Nunca teve sacrifício. Corria, eu vou fazer isso. Ficava, às vezes, até de madrugada fazendo as coisas dela. Levantava cedo de madrugada. Mas ela quer Toda fazer vida, isso. né? E fazer. E ela é Justamente, porreta correr, mesmo. Justo. E ela é porreta de sua casa, de ela corre vocês, é isso. Ela é uma mulher porreta. E mãe vem falando de luta, eu acho até muito, muito bacana a gente falar sobre isso. Porque nós somos mulheres e a gente vem de famílias com muita bagagem de luta De e luta. de correr atrás dos sonhos Isso que eu mesmo. falei que eu era a menos chorona. Ai, ai. E aí, é isso. Nós somos 3 irmãs e a gente viu pai e mãe lutando muito, muito. E tiveram desertos assim que foi por Deus, né, mãe? Nossa Senhora. Foi na oração e por Deus. Mas bom, e aí, hoje, quando eu olho para trás, assim, eu sou muito grata. Eu falo muito isso com meu esposo. Eu falo, eu sou grata porque eu vi pai e mãe lutando demais. Eu vi pai e mãe se desdobrando às vezes para conseguir manter o básico aqui dentro de casa, porque a gente teve épocas assim de desertos muito intensos. E viver essa luta, e às vezes eu falo com o André que a gente está numa geração diferente, tendo a oportunidade talvez de oferecer mais para os nossos Mas, filhos. é verdade. Mas às vezes eu falo com o André, cuidado, porque quando a gente luta também, quando a gente vem de um caminho de dificuldade, você honra mais aquilo que você recebe depois. É verdade. Porque você dá Você muito quer fazer valor. valer a pena todo o sofrimento É que isso. passaram por você. E aí, às vezes, algumas pessoas, eu acredito que você também já tenha sido questionado sobre isso. Algumas pessoas falam assim comigo, nossa, Nai, você se envolve demais. Me envolvo mesmo, a gente se envolve mesmo quando a gente se propõe a fazer alguma coisa. Às vezes nem tanto quanto devia, mas a gente tenta entregar o nosso melhor. E às vezes algumas pessoas falam, nossa, você se envolve demais. E é muito. Mas é por causa disso, é valor à luta, né? É valor ao que a gente passou, as bagagens que a gente tem. Honra também ao trabalho de vocês, porque antes a gente viu uma parte da luta, até né, a partir do momento que a gente chegou, cresceu e começou a entender um pouquinho da vida, mas só Deus sabe também o que vocês passaram antes da gente chegar, né? E outra coisa, quando eu te vejo, eu falo assim, minha tia, minha mãe e minha avó. Minha tia teve 8 filhos, minha mãe 6, né? Senhor. E 2 mulheres. Então, assim, depois minha avó saiu ela comprou a casa, ela foi embora, então ficou minha mãe e minha tia para cuidar desses filhos. Aí você pensa,
meu pai trabalhava num tal de sertão, que ele ficou 6 anos fora de casa. E eu vou falar isso com prazer, porque eu tenho muito respeito. Minha tia Nitinha. E ela, com seus 8 filhos, o marido dela abandonou ela com uma filha na barriga. Uhum. E uma coisa que eu não concordo. Você é pai e mãe. Não, você é mãe. Eu olho para minha mãe, porque meu pai me fez falta. E é muito eu fico muito triste porque às vezes quantas pessoas que querem conhecer um pai e não pode. Aí as mulheres se taxam, não sou mãe, não tô coisa não, mas para que elas façam isso mesmo. Ela é mãe. O pai faz falta. A palavra do pai faz falta. É importante. Meu pai fez muita falta. Meu pai tem 29 anos que ele morreu. Eu chorei por ele 25 anos. Minha psicóloga me ensinou a não chorar por ele, ter saudade dele. E eu amei meu pai tanto que eu criei um pai para mim. Eu criei ele para mim. Eu pensei assim, não, eu quero esse pai. Imaginava aquele pai carinhoso. Bom, ele assim, ele nunca bateu, ele nunca, não foi um pai agressivo, ele xingava mais meus irmãos. Mas nós, mulheres, pai nunca foi aquele homem agressivo quando ele estava presente. Então, minha mãe, mas minha tia, elas fizeram tudo por nós. Né? O que elas não podiam, não tinha jeito, elas não tinham mais o que fazer. Elas fizeram o que deram conta de Fizeram o melhor fazer. que elas podiam na condição que elas Na tinham. condições que elas tinham de fazer. E hoje, eu penso nos meus irmãos, a gente passou muita coisa dentro daquela casa, a gente riu, a gente chorou, né? E não foi fácil para ninguém, não foi fácil para minha tia, porque um irmão ir embora, deixar, né, uma família para ela ajudar a cuidar também, não foi fácil para ela. Eu tenho muito respeito com ela. E pela minha mãe só chorava, e minha tia cuidava de nós. Mãe chorava, chorava, chorava. E quando a gente perguntava, ela calava. Então, a gente ia chorar também. Aí juntava nós 6 por detrás de uma casa. E quando eu contei isso para ela, depois eu fiquei triste, porque eu contei para ela, não, mãe, teve uma vez que, às vezes, quando a gente via a senhora chorar, a gente ia para trás da casa e sentava nós 6 para chorar. E ela falou assim, eu não sabia disso. E eu fui compreendendo minha mãe assim, da melhor maneira possível, porque a gente fica chateada com muitas coisas, né? A gente questiona, por que minha mãe não fez isso? Por que minha mãe não fez aquilo? Mas nós não tivemos a oportunidade de falar isso para ela, de questionar isso para ela, porque a gente era, né? Não podia. Sempre silenciado. A gente não tinha Eu liberdade, né? De chegar, de conversar, de expor não as podia. coisas. Meu pai, então, igual eu falo, a gente tinha um respeito com meu pai, dele chegar, tá falando com sua mãe, de meu pai chegar final de semana, Meu pai ainda tinha a um gente pôs detalhe, meu pai era chinelo pra ele. militar. Que Meu isso, pai era Didi? militar, meu pai era militar, então era Conta pra gente um pouquinho dessa era história. uma coisa. E meu pai era assim, durão, mas eu era nossa, eu era apaixonada. Até pouco tempo, né? Verdade, meu. Até pouco Ai, tempo. Papai Jesus. faleceu A já gente é tem agarrado, só né? 2 anos, mas eu era assim, apaixonada por ele. E pior que nem parece, né? Assim, a minha visão de neta, nem parecia que ele era tão rígido assim, né? Ele já estava mais velho, mas assim, É. eu não sei, porque eu sempre tive coração meio mole, sabe? Ainda tem, né? Então, eu nunca consegui, assim, por mais duro que ele era, assim, sempre fui apaixonada. É. Sempre aquela coisa, assim, que não é um amor, É um que eu não amor que a gente, consigo. né? Nada Olha, A gente não daquelas consegue coisas. definir esse amor. Isso, tem uma frase assim que eu sempre ouço, que independente de erro e acerto, os pais, eles são os maiores amores, talvez, da vida dos filhos. Com certeza. Essa é um relacionamento que a gente vai levar Pro resto pro da resto da vida. É um vínculo. É um vínculo tão. A gente tem um vínculo. A gente fala assim que quando os filhos da gente nascem, a gente começa a entender sobre vínculo, mas a gente se prepara para deixar os filhos irem para a vida. Mas o vínculo com os pais, ele é uma coisa tão eterna que por mais que você vá, você sai, você vive a sua vida, você tem uma outra história, mas tem sempre uma coisa ali te remetendo. É um amor inexplicável. Não, só quem vive realmente
esse amor de pais com filhos, filhos com pais, é que consegue entender essa imensidão de amor, né? Com certeza. Mas vamos falar de coisas menos. Para chorar. Eu quero saber como que era a Nayara criança. E depois, você quer saber como que eu era também? Essa sua pergunta foi Nos, boa. nos contem como éramos aí, piquititicos. Deixa eu falar, né? Como que é seu olhar? Como que é seu, o que você registrou, mãe? Não, eu tô curiosa agora pra saber essa pergunta. legal. Essa pergunta foi legal. Nayara, vamos lá, só para Nayara nascer. Eu fiz 4 exames para saber se eu estava grávida de Nayara. Pra confirmar. Confirmar. Aí, quando confirmou, o médico já falou, se não fosse gravidez, a gente ia para outro canto. E na nossa conta, Nayara ia nascer dia 11 de setembro. Nayara nasceu dia 11 De outubro. Então, aí eu lembro dessa minha tia falar assim comigo. A criança que nasce atrasada, ela vive atrasada. E a tia fala isso. Toda criança que nasce atrasada, vive atrasada. E Nayara só vive no peito. E depois dela crescer, ela sempre foi uma menina amorosa. Nayara sempre foi. Ela... nunca passei noites sem dormir com Nayara, foi uma noite só. Então, assim, sempre, né, alimentou bem, não tinha aquelas confusões todas. E nisso, ela estava com 5 meses, eu engravidei muito rápido de Índia. E ela sempre foi aquela pessoa assim, quando ela começou a entender, andar, ela falava assim comigo, mãe, pode carregar o neném? E ela descia, ela não queria o colo. Pode carregar o neném. Ela sempre foi essa pessoa de, sabe, sempre De cuidado com os outros, né? Cuidado comigo, mais o pai dela, sempre teve esse cuidado comigo, mais o pai dela. E sempre essa pessoa que queria resolver tudo. De chegar na escola, minha mãe faz, se precisava levar alguma coisa, o queijo minha mãe traz, a carne. Não, é engraçado isso. Eu dei muito trabalho para pai e mãe. Primeiro porque eu fui líder de turma desde quando eu me entendo por gente. E aí, tudo que acontecia na escola, eu tava na frente. E aí, eu colocava pai, mãe, todo mundo que estivesse comigo, doido da mesma... Isso é uma verdade. Meio, né? É isso. E às vezes tinha assim, isso que mãe conta é muito engraçado, essa história do queijo, a gente ri até hoje. Porque mãe tava sem 1 centavo no dia. E aí, tipo assim, tinha lá na escola, alguém vai trazer um pote de biscoito e alguém vai trazer o queijo. Aí, quem falou que ia levar o queijo? Aí eu cheguei lá em casa e falei, mãe, eu tenho que levar um queijo hoje pra escola. Mãe, como, Nayara? E você lembra que Silvestre, que socorreu a gente com queijo? A nossa vizinha, mãe teve que ir na casa da vizinha. Um abraço, Sil, pra você, pessoas importantes, né, mãe, na nossa vida. E aí essa vizinha que arrumou esse pedacinho de queijo pra eu poder levar pra escola. Mas eu sempre na faculdade foi a mesma coisa, né, mãe? Com pão com linguiça. Eu sempre dei muito trabalho pra pai e mãe nos meus projetos. Até hoje eu continuo dando. E aí agora eu incluí mais um, André. Isso evoluiu a gente, né? A gente vai evoluindo. A gente vai conhecendo pessoas, a gente vai sabendo lidar com a situação. Porque a gente nunca falou não para ela. Porque também por mais que fala, não, mas a gente acolhia aquilo ali. E a gente ia tocando. E a Alice? Né? Conta um pouquinho da Alice pra gente. Ai, Jesus. Bom, essa aí já foi rápida para nascer, né? Por isso que ela é rápida até hoje. Tá explicado. E essa aí, eu comecei a passar mal em casa, achando que eu estava com dor de barriga e a menina já estava quase nascendo. Meu Deus! E eu tinha pavor de anestesia, aí eu liguei pro meu pai, aí eu entrei na casa da minha cunhada, até assim, menina, pelo amor de Deus, você já tá tendo a contração, corra pro hospital. Aí no meio do caminho, meu sonho era ter no um meio assim. do caminho, essa menina já estava quase nascendo. Quando eu cheguei no hospital, no meio do corredor, assim, um corredorzinho, assim, ela já começou a nascer. E a médica, segura essa menina que ela vai nascer no corredor. Foi a conta. Só jogaram um lençol assim. Pra que perder tempo na vida, só né, no mãe? corredor, assim, já jogaram um lençol que eu deitei, assim, na cama lá, na maca lá.
essa menina nasceu. Aham. Não deu tempo de tomar anestesia, nada, graças a Deus. Nasceu. Sempre foi assim, sapeca. Não dormia, chorava o dia inteiro, não ficava em berço, não ficava em carrinho, que eu pus no carrinho, ela virou de bruço, desceu pela cordinha lá, Larinha. pendurada. A Lara. Desceu pelo coisa, quase caiu do carrinho. Não, ficava 9 meses, andou. Pulou do como é? berço, que era altíssimo. Ela conseguiu pular, o berço altíssimo. Não, hein, minha filha? É assim. Resumo, Sempre foi pra frente, sempre. A gente continua fazendo Tomava jus, né? conta de tudo, liderava a escolinha toda, conhecia os cadernos dos alunos todos do jardim. Era capaz de dar aula pra eles. A gente Sabia, nem ela sabe. sabia de quem mas você não pertencia. sabe. Conta do clubinho, mãe, do clubinho bíblico. Ah, é. Inventou de fazer um Legal. clubinho bíblico na rua. Aí chamou a turma toda da rua e fazia o clubinho dos meninos lá em casa. Eu era Aí, professora. Ela era professora. Aí ela fazia o lanchinho dos meninos e chamava a turma lá, fazia o O clubinho lá em lanchinho era casa. patrocinado Sempre pelo foi meu assim. avô. Era suco de gelatina e biscoito creme cracker. Sempre foi assim. Um dia chegando da igreja, o pai dela parou o carro assim, ela entrou dentro do bar, virou para um cara lá e falou assim aqui, olha, você para de beber, porque Deus não gosta disso. Ela entrou dentro do bar e eu tive que entrar lá dentro do bar e catar essa menina Junto. dentro do bar. Falou com o cara, você para de beber, porque Deus não gosta disso, você tem que parar de beber. Que não sei o que. Eu falei, gente, essa aí já aprontou demais. Liz sendo Liz, né? E Liz fazendo sendo Liz. jus. Pra Sempre. frente. E fazendo jus hoje na vida Sempre. adulta. Cumprindo a sua missão aqui no Sempre, mundo. sempre. Nasci no meio do corredor, não posso perder tempo na vida. Nem Agora eu entendo mais ainda. Agora eu entendo mais ainda. Atrás, os antepassados têm algo parecido, a mesma coisa, vem Nossa, carregando, sempre né? foi assim. É Né, isso. vem carregando essas coisas, igual né, eu falo, quando, às vezes eu até falo assim, seu avô, por parte de pai, ele sempre foi líder, sabe? Ele sempre Comunitário, foi muito político. líder. Então, Nayara tem esse foco dele aí de gostar de liderança. E essa força que eu vejo na minha mãe, na minha tia, porque minha tia teve 2 homens só, né? Então o resto era mulheres. Então era uma casa de mais mulheres e para criar um punhado de Filho, E né? essa aí não para, não. Quando ela assiste, não é que ela vai fazer isso. Ela já. e fora Sabe? sobrinhos, né? Que ela tinha Essa que elas foguete. tinham que ajudar também. Por irmãs que estavam passando por dificuldade. Então assim, eu acho, nosso Deus, a gente como mulher, a gente é espetacular. A gente é E espetacular. como foi pra vocês nos ver saindo de casa quando a gente casou? Não foi fácil, não, tá? Eu acho que essa transição, ela é... Acho que é tipo assim, a minha menina virou É uma isso. mulher. E eu acho que essa transição é difícil pra eles e difícil pra gente também, né? Ai, gente. É porque... Eu preciso falar. Quando eu casei, deu vontade de voltar. Mas Não a é gente por causa do sente. marido, não. Mas é porque a eu gente sentia sente essa tanta vontade. falta, você lembra, mãe? Eu ela todos falou, os dias eu estava lá. Tá. Falei, mãe, eu não vou te... Dramática, né? Tudo bem. Falei, mãe, eu não vou ver você, meu pai, envelhecer mais. Eu não vou saber o que vocês estão conversando aqui mais na cozinha. Porque a gente tinha mania, né? Chegava do trabalho, aí sentava ali na cozinha, enquanto tava fazendo janta, ficava conversando e tal. Gente, foi muito difícil pra mim muito essa complicado. etapa. Mas eu acho que a minha mãe é mais desapegada com isso, não é? Ah, mãe? eu não. Assim, tinha dia que eu sentia falta, mas eu acho que eu não estranhei muito, não. Nossa, mãe. Ela me falou Brincadeira. isso, não. Na verdade, eu Tinha acho que dia que eu sentia mais falta, mas não, eu não estranhei. é muito, isso. não. E até porque esse processo, hoje eu enxergo ele até com a maturidade que você enxerga também, até para poder conduzir o Bento, sabe? Eu sempre fui muito apegada aos meus pais, assim, das filhas, eu sempre fui a mais apegada. Eu acho que eu herdei isso muito de mãe, né, mãe? Eu não gostava, eu não passava férias na casa dos meus avós para poder ficar perto de mãe. Quando eu ia rapidinho, me dava saudade, eu ligava, chorava, pedia para buscar, então eu sempre fui muito apegada. E aí, quando veio essa transição para o casamento, por, né, ser tão próxima, a gente acabou sofrendo muito, tanto eu quanto eles. Mas foi um período bom em que, inclusive, me ensinou muito, porque nessa virada eu comecei a prestar mais atenção na minha vida, no sentido, agora é você,
vamos caminhar junto. E a gente amadureceu junto nisso, né, mãe? Muito. Fazendo a transição ficar mais tranquila. Mas na primeira semana, meu Deus do Não é céu. fácil. Acho que quando vocês começam a trabalhar, começam a ter a vida mais independente, acho que a gente começa já a sentir mais, assim, um pouquinho de distanciamento. Acho que a gente sente menos. Estão Acho indo, que é por né? isso. Eu acho que É. tem uma segurança também de com quem a gente tá indo. É. Não tem, Então, não. acho que a É gente já isso. começa a ficar mais assim. Tranquilo, No né? meu caso, igual o pai deles, a gente, Nayara veio para Belo Horizonte e Ah, tem 2 isso meses depois a gente, porque Aí a nós gente dois tínhamos começa a aquela ficar coisa mais- assim, não vai dar, né, BO para nós, vamos junto. E eu peguei, aí a gente veio embora para cá 2 meses, porque eu já pensava lá, assim, meu Deus, o que que ela tá comendo, o que que ela tá bebendo? Aí eu falei com ele, ó, vai dar ruim, né? Vai fazer nada de diferente. Vamos embora. Aí Nayane precisava estudar, a Índia também precisava, né, de trabalhar e que tem todo. Nayara puxou, nós viemos pra cá. Nayane estudou, Índia, graças a Deus, ela mexe com sorvete, é o que a gente mexia, ela continua no sorvete dela. Mas foi muito bom. Aí talvez isso me fez sofrer muito, porque a gente veio caminhando, né, Nayara? A gente estava sempre Sempre próximo do outro. próximos. Então, assim, e como o Índia mais Nayane sempre foi de passear, quando o Índia saiu, deu aquele sofrimento e tudo, e depois foi Nayara, aí Depois Nayane. foi muito difícil, porque o pai dela fala assim, não, o trotinho de Nayara não tá chegando hoje, porque ele sabia até o jeito que ela vinha do serviço bem e o dia que não. Pai, ele me conhece andando. É, É uma coisa hoje ela não tá bem. impressionante. Ela falava, hoje ela não tá bem, ó. Pai, ele é a pessoa que ele me conhece pelo meu passo. E ele falava, E ele me conhece tanto que ele não precisa me falar. O tratamento dele muda conforme o meu Ele andar. te lê, né? Então ele até o trote Eu acho que isso é dela. muito de pai e mãe, né? é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Eu acho que pai e mãe conhece. Assim, Conhece os filhos o que filho tem, inevitavelmente. Agora, inevitavelmente. Nayane, Nayara, a gente trabalhando, né? Que a gente trabalhava no cachorro quente, se alguém comentasse qualquer coisa, eu chorava. Só de falar, ainda Nayara casou, mas André, eu já chorava. E Nayane foi assim, foi muito dolorido, porque ela ficou mais tempo. Aí no Devia dia ser que ela igual o falou tempo quando ela antigo, tava né? Que as indo, famílias todas moravam Todo mundo Nossa, junto? Deus. Será que ia dar certo? Já É. pensou? O problema é esse, né? aí também foi bem difícil. Mas aqui, mas às vezes eu penso nisso, sabe? Às vezes eu falo isso. Meu pai veio de uma família assim, morava todo mundo próximo, né? Eu também vi, Mãe também veio de uma família a família assim. morando junto. E Moravam hoje, todos e hoje a gente acabou realmente se E eu fico afastando. feliz delas não ter passado por isso, porque não é fácil, né? A gente viver com muita gente não é fácil. Então eu fico muito feliz de ter conseguido criar minhas filhas comigo. Pra serem independentes também. Independente. Eu e o pai delas criando elas, porque foi uma chance que eu não tive de morar com eu, meus irmãos, meu pai e minha mãe. Mas Deus já deu a chance delas morar, né? Ter família, acertando, né? Errando, mas era nós ali em casa, não tinha mais ninguém para interferir, Isso. né? E sempre foi bom. Bom, Liz, A gente tá precisa bom. encerrar. Tá bom, mas a gente precisa encerrar a nossa prosa, né? E eu queria mais e mais. E esse também merece um prosa 1, 2, certeza. 3 e diversas vezes, que é muito bom ouvir vocês. É bom demais bom. ter vocês aqui. A nossa, para encerrar, vamos encerrando? Vamos mesmo? Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. A nossa A gente pode intenção. fazer uma última pergunta. O que você acha? Uai, se você tem você sempre tem perguntas boas, então eu vou esperar Eu você ia fazer. perguntar o que vocês acharam quando a gente criou prosa. Qual foi o Que pergunta sentimento de vocês? sensacional. Eu amei, eu fiz até um vídeo, né? A senhora é bem das redes, né? Mãe, Minha não gosta muito, Eu não. não sou muito, não, de ficar assim, não. Tamo junto. Mas a gente fica feliz. Se vocês estão felizes, Feliz, a gente fica feliz. feliz. É isso, né? A gente Se é o sonho de fica feliz, vocês, vocês têm que né? continuar e correr atrás mesmo. Mas o que vocês acharam, assim? Eu Quando a gente falou podcast. eu É achei legal, sensacional. é bom. Eu não fico muito fixada, mas eu tenho assistido. Nossa, às vezes não assisto no mesmo dia e tudo, mas eu tenho assistido. Ela me ligou esses Que dias, bom. Elis, eu tô aqui procurando, cadê? Eu tô querendo assistir. Mas eu comecei a assistir um pedaço, ainda hoje já assisti um outro lá.
tem uma rede social que é Elo, né, Nayara? Isso. Eu entro nela e eu posto lá, vocês lá. Então tem, assim, muita gente vê, 98, cento e tantas pessoas, e eu falo. Sigam. Cadastro lá no Mãe, ela, como você falou, mãe é como você, ela gosta das redes sociais. Ela despista, mas ela gosta das redes sociais. E outra coisa, ela manda bem nas redes sociais. Eu não sou muito, não. Pois Eu é. só não gosto de ficar postando fotos, essas coisas. É, Eu eu não também sou não muito, gosto não muito, sou não. muito, mas eu olho, eu fico. Eu gosto Tem que de ser. prestar Essa atenção aí no que tá acontecendo. como disse que vocês falam, é a vibe Sus, né? É, Então, é a vibe Sus. Então, Nossa, vocês têm que gente, ir é um mesmo. sonho assim, Nós que não vocês tivemos isso estão na nossa realizando. época, né? Então, É. vocês têm que correr no que é do tempo seus mesmo. Então, É um sonho que vocês é colocaram um em sonho prática. seus. Então, Tá valendo a pena, né? ué. Vocês que- estão felizes e. Verdade. Você tem E que são correr. coisas que foram criadas por vocês É. também. É igual, às vezes, nem tudo, né? A gente, como mãe, vocês podem falar assim: ah, não, eu fiz tudo isso aqui que meu pai, minha mãe. Não, vocês também têm essa força, esse projeto de Ué. criar coisas suas também que vem de vocês. Por quê? Por causa dos filhos que estão vindo. Né? Isso. É isso. É esse projeto. Bom, Né? gente. E a gente fica feliz de ver estar aqui, né, como mães, e quantas mães não devem estar felizes com os filhos também, com os filhos, né, fazendo alguma coisa, algum projeto, coisas que a gente, né, não pôde, não é porque às vezes o pai não queria, a mãe não queria, mas que não tinha mesmo como fazer e as condições. Eu queria ser pianista, Mãe sempre fala sobre isso. e eu nunca cheguei perto de um piano. Ainda tem tempo. Tempo, e muito Eu tempo pela nunca frente. cheguei, ó, pra você ver. Era um sonho. Eu falei isso com minha mãe uma vez, ela, né, pra ela, pianista e tal. E minha tia tinha vindo embora pra cá. Eu queria vir morar com minha tia. Eu pensei, vou falar com a mãe, vou morar com minha tia e vou fazer uma aula de piano. E os meus dedos tocavam sempre em algum lugar. E eu nunca cheguei perto de piano. E que felicidade ver você, né, minha filha, você É desse jeito. crescendo, fazendo os seus sonhos. É isso aí. Você Bom, se realiza gente. um pouquinho junto com a gente, né? É isso, é um pouquinho, é sempre um pouquinho deles na gente também, É, né? A com gente certeza. terminando de construir história. Bom, gente, essa prosa mais que especial de hoje precisa chegar ao fim. A gente espera de verdade que vocês tenham gostado de ouvir as nossas mães, ouvir um pouquinho das experiências delas, das nossas histórias também. A gente quis homenagear vocês, Obrigada. porque o prosa é um sonho mesmo. O sonho das nossas vidas e ter pessoas aqui tão importantes para nós compartilhando desse momento, principalmente no mês tão especial, que é o mês das mães. Então não podia ser diferente. Quero terminar agradecendo. Obrigada, mãe. Eu que agradeço, filha. Sem chorar. Eu que agradeço pela sua vida. Obrigada. Né? No final das contas, a gente só tá aqui pelo apoio de vocês, É dos isso. nossos pais também. Porque se não fosse todo o esforço, tudo que vocês abriram mão, tudo que vocês correram atrás, o olhar os nossos filhos, né? Igual a Nay falou, Larinha todo dia, que tem gravação do Prosa, tem que correr, deixar ela com a minha mãe. É. Minha mãe se esforça para olhar ela, que é uma menininha arretada. Então, nós somos muito gratas, assim, por tudo que vocês fazem por nós. Viu, mãe? Te amo. Eu quero Pai, dizer- te amo também, viu? Você não fica com ciúme. Quero desejar vocês duas desde já, né? Especial. Feliz Dia das Mães. Feliz pra Dia das vocês. Mães. Que vocês Que cresçam Deus dê cada muita dia, sabedoria né? para vocês. Sabedoria, discernimento. E não carreguem tantas culpas. Não vale a pena. Sabe, Verdade. filho, a gente põe no mundo porque Deus permite, eles não vêm por um acaso, eles não vêm por Nossa, não acidente. Quantas vezes a gente pensa assim, né? Eu tive um filho por acidente. Não, a gente teve porque Deus permitiu, Verdade. né? Se ele permitiu Jesus, ele permitiu a nossa vida aqui. Então, assim, não carregue tanta culpa. Né? Eu falo por mim, por ela, pelas culpas que a gente carrega, né? Não tem necessidade. Tudo que vocês fizerem é o tanto que vocês podem doar para os seus filhos, né? É o tanto que vocês aguentam ser mães, ser pais, e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Quero desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe do coração, que é a dona Neida, né? Que é uma É pessoa isso. que
nos acolheu muito na vida, minhas sobrinhas, parte de, né, do pai delas também, Vó Dorinha. a avó Dorinha, né, Naira, que são pessoas que você constrói, a gente tem a família, a gente constrói as famílias de fora, né, Naira, e É a gente isso. teve essa chance, E não dá pra falar Né? o nome de todo mundo, né, mas mãe? todas as mães se sintam abraçadas, É né, isso. Verdade. as mães que perderam os filhos, né, É isso. de uma forma ou outra na droga, porque, né, tiraram a vida dos filhos também, que elas se Parabéns sintam a todas as abraçadas, né? mamães. Todas as É mães. isso. As guerreiras. É isso. Bom, mais um episódio chegando no final. Nos acompanhem sempre. Não deixem de seguir as redes sociais do Prosa de Gestão. Obrigada pela companhia hoje, né, Liz? A companhia sempre, a companhia que vocês estão, a audiência que vocês estão dedicando a gente. E vamos junto. Fazer o prosa chegar, vamos ver se vocês já aprenderam. Cada vez mais longe. Um beijo. Até semana que vem.